Médico ofende enfermeiros e técnicos de enfermagem nas redes sociais e é demitido de hospital no Ceará. E depois do vídeo viralizar, polícia descobre que ele já havia sido preso por tentar fraudar vestibular de medicina em Tocantins. As investigações sobre a internação de um menino de 2 anos com sinais de embriaguez em Itarema. E o teto que desabou sobre a cabeça de uma cliente no comércio de Jaguaruana. Perigo. Carro é atingido por raio e pega fogo na C040. Anúncio. Depois de pressão, Eumano de Freitas vai reajustar salário dos professores em quase 15%. Todas as emoções da grande final do Campeonato Cearense com Fortaleza, pentacampeão estadual. E ainda, a nova função das famosas caixas d'água do Benfica. Depois de quase 100 anos, o projeto dará valor cultural à obra, que faz parte da história de Fortaleza. Para começar a semana bem informado, o JC está no ar. Boa noite. Recebeu alta médica a criança de 2 anos de idade que no sábado foi levada ao hospital de Itarema, cidade do litoral oeste do Ceará, com sinais de embriaguez. E foi a própria mãe que levou o menino à unidade. Mas ela está sendo investigada? É isso, Esmeni Lopes. Boa noite para você. Boa noite, Bianca, e para todos que assistem ao Jornal da Cidade. Isso mesmo, a mãe ela já foi ouvida pela polícia e as investigações elas seguem para esclarecer esse caso. O menino de 2 anos de idade foi levado para uma unidade hospitalar em Itarema, no interior do estado, com sinais de embriaguez. Os profissionais de saúde logo perceberam esses sintomas e chamaram a polícia para averiguar uma possível intoxicação alcoólica. A mãe ela foi conduzida à delegacia municipal para prestar depoimento sobre esse caso e a Polícia Civil investiga agora um possível crime de periclitação de vida ou saúde, ou seja, se a mãe colocou em risco ou em perigo a vida do próprio filho. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social disse que as investigações seguem, a criança recebeu alta e qualquer informação que possa ajudar no trabalho da polícia pode ser denunciada pelo Disque Denúncia, que é o número 181. Bianca. Obrigada, Esmênia. Uma mulher morreu na Santa Casa de Sobral, região norte do estado, um dia após ter sido espancada pelo marido. As informações com Jonas Deison. Maeva Oliveira Bastos, de 46 anos, faleceu no último domingo após passar menos de 24 horas no Hospital Santa Casa de Sobral. A Polícia Militar, através da 1ª Companhia do 3º Batalhão, prendeu o companheiro da vítima, acusado inicialmente por tentativa de feminicídio, ainda na madrugada do último sábado, aqui em Sobral. De acordo com o 3º Batalhão, ao receber uma denúncia via 190 de que o indivíduo identificado como Júlio César estaria agredindo a sua esposa, a composição do policiamento ostensivo geral se dirigiu até o local e constatou as agressões. No momento da chegada dos policiais no local da ocorrência, a vítima foi encontrada caída no chão, gravemente ferida e com diversos hematomas, de acordo com os profissionais do SAMU, e também bastante ensanguentada. Ainda com o indivíduo acusado pelo crime de feminicídio, foi apreendida uma pistola artesanal calibre .22. A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Sobral, mas infelizmente veio a óbito. O autor do feminicídio foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral, onde ficou preso em flagrante. Parte do teto de um mercadinho desabou sobre a cabeça de uma cliente em Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe. A mulher entra de capacete e, segundos depois, é atingida. Veja de novo, ela parece perceber que o teto está caindo e, ao chegar próximo ao balcão, corre. Apesar do susto, a cliente e outras pessoas que estavam no local não ficaram feridas. Os pedaços do forro atingiram algumas prateleiras, mas no mesmo dia, o comércio voltou a funcionar normalmente. E um carro incendiou depois de ser atingido por um raio, hoje de manhã, na C040. Foi exatamente no trecho que passa pela cidade de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Uma mulher que passava pelo local registrou a imagem. O motorista do veículo conseguiu sair sem ferimentos e o corpo de bombeiros foi chamado, mas não há tempo de evitar a destruição total do carro. De acordo com a Enel, somente entre janeiro e fevereiro deste ano foram registrados cerca de 180 mil raios no Ceará. O número já é maior que o total contabilizado
em todos os meses de 2022. O piso dos professores do Ceará terá reajuste de quase 15%. O anúncio tão aguardado e tão cobrado pela categoria foi feito hoje pelo governador Eumano de Freitas, mas vai começar a valer a partir de quando? Marina Alcântara, boa noite para você. Oi, Bianca, boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Anúncio muito aguardado que você falou, né? A partir de junho é a previsão desse reajuste ser encaminhado para os professores do Estado. 56.800 docentes devem ser beneficiados por esse reajuste salarial. A mensagem foi enviada, vai ser enviada, à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O governador Eumano de Freitas fez esse anúncio reunido com o sindicato da categoria dos professores, a APEOC, e aí eles deliberaram também que chegaram a esse entendimento, da garantia desse piso nacional para os professores. E o reajuste dos professores era uma das promessas de campanha do governador Eumano de Freitas. Esse e outros pontos, ele reforçava bastante durante a campanha, que hoje completou 100 dias de governo, mais de 3 meses. E será que ele já cumpriu esses pontos? Nós preparamos uma reportagem, eu e o cinegrafista Carlos Xavier, mostrando como é que está esse governo com relação a esses pontos prometidos durante a campanha eleitoral. Vamos acompanhar. Um governo que chegou trazendo como força a aliança com o governo federal e com bandeiras de promessas de campanha. Em pouco mais de 3 meses, será que algo saiu do papel? Um dos assuntos tratados como prioridade pelo governo do estado é zerar a fila de cirurgias eletivas aqui no Ceará. Muito se falou na criação de um mutirão estadual de cirurgias. Houve até reunião no Ministério da Saúde para tratar esse assunto. A promessa é de que agora isso comece a ser realizado ainda este mês. O Hospital Municipal de São Benedito, na região da Ibiapaba, iniciou os primeiros atendimentos do mutirão. O governador e a secretária de Saúde acompanharam os procedimentos na unidade. Segundo Eumano, a meta é reduzir 60 mil pessoas que estão na fila no Ceará. Eu me comprometi com o povo do Ceará que, eleito governador, eu faria um mutirão de cirurgias. E nós estamos fazendo hoje, lançando as cirurgias. No 100º dia de governo, nós fizemos o chamamento público, aprovamos lei na Assembleia, cadastramos hospitais, equipes montadas e hoje eu estou feliz de estarmos aqui para ver as cirurgias a começarem e a gente começar a reduzir as filas de cirurgia no Ceará. O que é que a gente quer com isso? Que o maior número de unidades que possam realizar procedimentos operem. Outro ponto que está em pauta desde as campanhas é o reajuste dos professores. Hoje o governador Eumano de Freitas anunciou que o aumento deve ser implementado a partir de junho. Nós chegamos ao entendimento para a garantia do piso nacional para professores e professoras do estado do Ceará. E vamos implantar, a partir de junho, 14,95% em toda a carreira de professores e professoras. O combate à fome é outro ponto trabalhado por Eumano, mas que até agora a implantação de cozinhas solidárias e outras ações não saíram do papel. Para esta cientista política, 100 dias é pouco tempo para cobrar a resolução de uma gestão estadual. Mas neste tempo dá para perceber para onde caminha o governo. Os 100 dias devem ser avaliados mais pelo aspecto simbólico, porque um governo dificilmente teria condições de implementar alguma política pública que já fosse apresentados os resultados num prazo de 100 dias. No setor de transporte público, o passe livre intermunicipal é outra expectativa ainda não concretizada. A professora Carla Michele pontuou também a necessidade dos eleitores acompanharem o cumprimento desses projetos. É imprescindível que haja esse acompanhamento regular, que as pessoas relembrem o tempo todo aquilo que foi acordado durante o período eleitoral, faça essa cobrança através dos seus parlamentares, através dos canais próprios do governo, para que, de fato, as medidas adotadas pelo governo sejam compatíveis com aquilo que foi oferecido durante o processo eleitoral. O Campeonato Cearense 2023 chegou ao fim e o desenrolar não poderia ter sido melhor. Um grande clássico encerrou a transmissão exclusiva do Grupo Cidade de Comunicação com nível recorde de audiência. E quem ganhou com tudo isso foi o torcedor. A festa da final do Campeonato Cearense é celebrada também pelo Grupo Cidade, que entrou em campo logo no primeiro jogo da competição, levando ao torcedor
a transmissão de 11 partidas, cada lance, cada gol. Foram escalados repórteres, narradores, comentaristas, um time com a responsabilidade de levar ao torcedor cada detalhe de uma das maiores paixões do cearense. Sem dúvida foi o grande desafio das nossas vidas, né? Porque a gente fez tudo assim, com pouco intervalo de tempo, né? Entre o final do ano e 40, 50 dias depois já iniciar os jogos. Então foi uma força-tarefa, mas uma decisão que a gente hoje, depois que tudo passou, a gente pode garantir que foram as decisões acertadas. Montamos a equipe com pessoas a dedo que deram um resultado fantástico para a gente. Responsabilidade que não pode ser separada da emoção de compor a equipe. Para mim é uma satisfação enorme ter sido escalado a fazer parte desse hall de comunicadores aqui e sendo narrador, eu juntamente com o Caio César, para mim foi uma satisfação enorme. Nunca tinha narrado na TV aberta e hoje tive, sendo escalado, para mim é uma satisfação enorme. Eu tenho a agradecer à direção do Grupo Cidade de Comunicação por ter acreditado no meu trabalho. Quando o árbitro finalizou a última partida, veio a certeza de um trabalho bem sucedido. Agora que o campeonato cearense terminou, eu posso confessar que eu sou só gratidão. Agora eu estou relaxado com a campanha belíssima que o Grupo Cidade fez com essa transmissão do campeonato cearense. Principalmente, em especial, um agradecimento a toda a minha equipe, que esteve todo o tempo muito empenhada, afinada, comprometida para fazer um trabalho belíssimo. O torcedor que não foi ao estádio não perdeu nenhum lance dos jogos. Ele pôde acompanhar em todas as plataformas do Grupo Cidade, seja na televisão, no rádio ou mesmo pelo celular. Transmitimos em todas as plataformas. Transmitimos na TV, no rádio, na internet e também nas redes sociais. Ou seja, é um momento de celebração. Celebração abraçando a todos os nossos torcedores. Autor do primeiro gol na vitória do Fortaleza sobre o Ceará na primeira partida da final do Campeonato Cearense, o volante Lucas Sacha reconhece a importância da transmissão para o campeonato. Muito importante para o campeonato em si, assim, essa divulgação, essa transmissão, né? Fazer do Campeonato Cearense um campeonato cada vez maior. A gente até falou pouco tempo atrás aqui de criar, né? Eles criaram algo para nós, para os jogadores. Isso só engrandece o futebol cearense, o Campeonato Cearense. No final, quem ganha é o torcedor ao acompanhar o crescimento do futebol cearense. E não posso deixar de parabenizar todos os clubes que fizeram essa campanha belíssima do Campeonato Cearense, especialmente ao pentacampeão, Fortaleza. Obrigado a você também, o telespectador, que acreditou, que elogiou. E na opinião do nosso Camisa 8, o Fortaleza mereceu o 5º título de campeão estadual? Com a palavra, Bruno Balacó. Meus amigos, o Campeonato Cearense chegou ao fim com o título ficando com aquele que já era o grande favorito desde o início do torneio, o Fortaleza. Afinal, é o time de maior investimento, com o elenco mais qualificado e o único do futebol local com status de Série A do Brasileirão. Além de tudo isso, o Tricolor tinha uma obsessão na edição desse ano que acabou consumada, o Pentacampeonato Cearense. Para confirmar essa conquista nesse segundo jogo da final, o Tricolor teve que suar bastante. Viu a vantagem ir pelo ralo logo nos 9 primeiros minutos de jogo e, para complicar, ainda no primeiro tempo, o Ceará conseguiu inverter a vantagem do Leão ao fazer 2-0 no marcador. Mas por pouco tempo, porque antes da saída para o intervalo, o Fortaleza marcou um gol que igualou novamente o confronto. E ficou a emoção reservada para os minutos finais. O tão sonhado pentacampeonato foi consumado aos 42 do segundo tempo, justamente dos pés de Caleb, o gol do título. Um herói, digamos, improvável, mas muito representativo. Foi justamente ele a contratação mais cara do Fortaleza para essa temporada. A diretoria tricolor investiu 6 milhões na contratação do jogador junto ao Atlético Mineiro. E a melhor resposta que ele poderia dar era justamente essa. Um gol histórico de um título que já figura na galeria do clube como um dos mais importantes de toda a sua caminhada centenária. Vamos ver então como está a agenda de alvinegros e tricolores para os próximos dias.
O Fortaleza volta a campo amanhã pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será contra o Águia de Marabá, às 9h30 da noite, na Arena Castelão. Já o Ceará vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro na sexta-feira, dia 14. O Vovô enfrentará o Ituano às 9h30 da noite no estádio Novelli Júnior, que fica em Itu, no interior de São Paulo. Daqui a pouco, o Hospital de Pacajus demite médico que ofendeu enfermeiros e técnicos de enfermagem nas redes sociais. E polícia descobre que ele já havia sido preso no Tocantins. O motivo? Tentativa de fraude no vestibular de medicina. E logo após os comerciais, você vai saber o que será feito com as famosas caixas d'água do Benfica, um dos monumentos que fazem parte da paisagem de Fortaleza há mais de 100 anos e agora terão um papel cultural importante na cidade. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. Câmeras de segurança registraram o assalto a uma policial militar em Fortaleza. A agente estava de moto a caminho do trabalho. Os criminosos desceram do carro preto e tomaram objetos e a arma da vítima. Eles ainda tentaram roubar o veículo, mas não conseguiram e fugiram em seguida. A Secretaria da Segurança Pública está investigando o caso com a ajuda das imagens, mas nenhum dos suspeitos foi preso até agora. E a partir de hoje, todos os grupos prioritários serão vacinados contra a influenza no Ceará. Para saber quais são esses grupos, eu volto a chamar ao vivo a Wesmênia Lopes. Está contigo, Wesmênia? Olha, Bianca, além das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, todos os grupos prioritários podem receber agora a imunização contra a influenza, conhecida como a vacinação contra a gripe. Eles só precisam comparecer às unidades de saúde de Fortaleza com um documento oficial com foto, comprovante de residência e um outro documento que comprove que eles pertencem aos grupos prioritários, né? São 15, segundo o Ministério da Saúde, entre eles idosos a partir de 60 anos, professores, caminhoneiros, forças de segurança e salvamento, além das armadas,
Pessoas do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens com medidas socioeducativas e muitos outros que você pode conferir no portal de notícias GC+, viu, Bianca? Obrigado, Esmênia. Olha, o rompimento de uma barragem particular provocou inundações de ruas, casas, comércios e escolas de Farias Brito, na região do Cariri. A casa de Lídia fica na margem do rio Cariús. Era madrugada quando a água invadiu o imóvel e chegou a aproximadamente 1 metro de altura. Ela relata os momentos de desespero. Foi horrível. 2h20 da manhã a gente estava todo mundo aqui na expectativa, aí veio uma coisa de água de uma vez e quando a gente deu fé já estava dentro de casa. Não deu para tirar nada, não deu tempo de nada. 20 casas do conjunto habitacional Albino Oliveira foram alagadas. A força da água derrubou o muro e invadiu a residência de Josefa. Na hora não deu tempo de tirar nada, tirou os documentos e a gente pegou as crianças e saiu. Não deu tempo de tirar nada. Invadiu e ficou uma correnteza muito forte dentro de casa. A enchente também alagou comércios no centro da cidade. Seu José passou o dia limpando a sujeira e vendo se era possível aproveitar alguma mercadoria. Nós moramos aqui dentro do rio, a 100 metros do rio, todos usando essa situação. Na zona rural, a cheia do rio também causou prejuízos nas lavouras. Roças de milho foram destruídas. 34 cabeças de gado de Plínio foram arrastadas pela enchente. 24 desapareceram, tem 10 desaparecidos. Mas a vida é assim, a gente tem que tocar para frente, pedir a Deus, né? Da saúde, pra gente trabalhar, né? As aulas foram suspensas em algumas escolas da rede municipal. Neste colégio, as salas de aula vão servir de abrigo para os desalojados. Por enquanto, esse será o lar de pelo menos 20 famílias que perderam tudo por conta da enchente. Mesmo seguro no alojamento, seu Roberto não vê a hora de voltar para casa. O aposentado, que mora sozinho, saiu só com a roupa do corpo. O que não foi levado pela enchente ficou estragado com a água. O que essas lágrimas aí representam? É porque eu estou chorando, é porque a casa cheia d'água, eu tirei a água. Mas derrubou meu muro lá também. Como é que vai ser recomeçado daqui para frente? Sei não. E o Ceará está em alerta laranja de chuvas intensas e ventos fortes até hoje. A madrugada de ontem para hoje já foi de tempo fechado, mas e a de hoje para amanhã, Marina? Conta pra gente, o cearense precisa se preocupar com os novos temporais? Olha, Bianca, é preciso ficar em alerta sim, viu? Porque é uma preocupação com relação à previsão de chuvas que podem ir de 30 a 60 milímetros. Os ventos também preocupam porque estão previstos ventos fortes, olha, intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Então é preciso ficar atento a risco de corte de energia, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas. Então se você mora principalmente em áreas de risco, né, precisa ficar de olho nisso. Como a gente acabou de ver aí, o município de Farias Brito sofreu bastante por conta dessa chuva forte, né, teve alagamentos e prejuízos. E aí a orientação do IMET nesse período, durante a madrugada e esses dias de chuva forte, é que você evite usar aparelhos eletrônicos na tomada. Muita gente ainda tem esse hábito e pode sofrer um risco de descarga elétrica. Evite se abrigar embaixo de árvores e também de estacionar próximo a torres de transmissão. Essas informações, volto com você. Obrigada, Marina. E voltou a funcionar normalmente a UPA que foi atingida por um incêndio ontem em Juazeiro do Norte, no Cariri. Funcionários disseram aos bombeiros que o fogo começou em um contêiner de lixo. Vídeos gravados no local mostram o desespero das pessoas. Ninguém se feriu, mas muita fumaça se espalhou pelos corredores da unidade e todos os pacientes que estavam internados precisaram ser transferidos para outros hospitais do município. Os mais graves estão no hospital regional. A polícia está investigando se o incêndio foi criminoso. Coladinho no JC tem o JR. Vamos saber então quais são os destaques da edição de hoje. Boa noite, Cris.
Incomoda quem usa bastante o serviço. Mas, segundo a AMC, mesmo após o reajuste que elevou a taxa mínima a R$ 2,60, as vagas rotativas de Fortaleza ainda são as mais baratas do país. Quem utiliza o estacionamento rotativo pago na capital já se deparou com a nova taxa. De R$ 2,00, o valor subiu para R$ 2,60. Eu utilizo bastante. A Zona Azul está distribuída agora em vários pontos que antes não era. Então você não tem opção de onde estacionar. R$ 2,60 pode parecer irrisório, mas se você calcular tudo que é arrecadado com esse valor e qual destino é dado a esse valor, eu te digo, o impacto sim é muito grande. Somente em Fortaleza, há cerca de 6.000 vagas de Zona Azul distribuídas em 24 bairros. Esse advogado especialista em trânsito e transporte esclarece que o sistema é uma política pública mundial. Grande benefício, além da democratização e maior rotatividade do espaço urbano do nosso município, está também na questão de incentivo aos modais de transporte coletivos, devido ao custo que é atrelado no valor do veículo que ficar parado, você acaba incentivando a utilização de plataforma individual de passageiro, sistema de táxi, sistema de mototáxi e o sistema de transporte coletivo. Estacionar em uma vaga como essa de forma irregular é considerado infração grave. O condutor está sujeito a pagar uma multa no valor de R$ 195,23, além de perder 5 pontos na carteira de habilitação. O tempo de permanência nas vagas é de 1 ou 2 horas, podendo ser prorrogado. Ainda existe a possibilidade de o tempo ser de 5 horas. O gerente de educação da AMC explica que o condutor precisa ficar atento às regras de uso. A placa ela vai indicar a regra. Existem locais que pode ser 1 hora e você pode botar até mais um CAD, mas locais que podem ser 4 horas. Então, tudo dependendo do uso do solo daquela região. Locais que têm um uso muito forte, eles precisam de uma zona azul com menos tempo. Através de um dos 7 aplicativos disponíveis para os sistemas iOS e Android, é possível adquirir os créditos e controlar todo o processo. Após o cadastro, o condutor precisa adquirir o cartão azul digital, o CAD, que pode ser pago por meio de cartão de débito, crédito ou boleto. Esse ano a Prefeitura decidiu fazer esse ajuste, É importante esse ajuste porque o preço é um elemento que ele vai também até equacionar essa disputa por espaço e mesmo assim, mesmo tendo esse incremento, você tem ainda a zona azul mais baixa do país. E olha, quem passa pelo centro de Fortaleza, ali no cruzamento da Avenida General Sampaio com a Rua Antônio Pompeu, se depara com caixas d'água enormes, fazem parte da paisagem da cidade. Uma obra construída há mais de 100 anos, que funciona até hoje e agora vai ganhar uma nova função, além de abastecer parte da capital. Elas fazem parte da paisagem urbana de Fortaleza e têm papel importante no abastecimento hídrico da cidade. Embora estejam no centro, essas caixas d'água, que ficam no cruzamento das ruas Antônio Pompeu e General Sampaio, são chamadas de caixas d'água do Benfica. O início da construção foi em 1911 e a conclusão da obra se deu em meados da década de 1920. Desde a inauguração das caixas d'água do Benfica até hoje, se passaram cerca de 100 anos. Os equipamentos foram tombados em 2010 pela Prefeitura de Fortaleza como patrimônio da cidade. Agora as caixas d'água vão passar por restauro e abrigar equipamentos culturais que vão valorizar ainda mais a região. O projeto foi aprovado no dia 5 de abril e será feito por arquitetas da CAGES. Faz parte do projeto Fortaleza Cidade Criativa da Unesco, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e com a Universidade Federal do Ceará. O projeto passou por diversas etapas, dentre elas a finalização de uma instrução de tombamento, onde dava as diretrizes, análise da parte histórica, prospecção pictórica, uma contratação de série de autores técnicos bem específicos sobre o processo. Com previsão de término até o fim de 2024, o espaço vai ser transformado e abrigar restaurante, café e auditório, além de exposições para contar um pouco da história do abastecimento de água na capital e no estado. A população foi ouvida durante a elaboração do projeto. Pessoas que estavam ao redor daquele bem, eles começaram a investigar, a conversar, chamar para uma participação popular também. É um marco visual, é um ponto que conta também a história da cidade, então ela está relacionada diretamente e ali bem próximo a alguns outros elementos culturais,
como uma edificação antiga do IPM, o Centro Cultural Barão de Camusim, né, a Vila das Artes e dentre outros. Então ela se relaciona bastante com a cidade, então a recuperação dela só tem a trazer melhorias para a região ali do centro. Um posto de saúde foi alvo de arrastão hoje à tarde em Fortaleza. A terceira vez só este ano. Ricardo Lima. A ação ocorreu no meio da tarde. 3 criminosos armados invadiram o posto de saúde e renderam funcionários e pacientes e promoveram um enorme arrastão. No momento do crime, havia entre os pacientes crianças e idosos que aguardavam para se vacinar, já que esse é um dos poucos postos disponíveis para a complementação do ciclo vacinal ou simplesmente para a realização de consultas médicas. Assustados, funcionários e pacientes foram embora e o atendimento foi cancelado. Muitos usuários que chegaram depois tiveram de voltar para casa sem atendimento. De acordo com o Sindicato dos Médicos do Estado, essa foi a terceira vez que a unidade foi alvo de assaltantes, somente em 2023. Ricardo Lima para o Jornal da Cidade. A Secretaria da Segurança Pública informou que a polícia já investiga o caso para prender os suspeitos. Em instantes, médico demitido após ofender enfermeiros e técnicos de enfermagem nas redes sociais já havia sido preso por tentar fraudar vestibular de medicina em Tocantins. A atualização desse caso você confere em detalhes logo após o intervalo. Até já! Um homem condenado em 2015 por matar o filho de 5 anos foi preso novamente na cidade de Oroz. Ismênia Lopes, por qual motivo?
Olha, Bianca, após romper a tornozeleira eletrônica, o homem identificado como Antônio Ferreira Lima, de 62 anos, ele foi preso nesta segunda-feira na cidade de Oroz, no interior do Ceará. Ele foi condenado após matar o próprio filho de 5 anos de idade. O caso foi em 2015. O homem estava em regime fechado, mas recentemente havia passado para o semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica, mas desobedeceu a medida judicial após romper o equipamento. Os policiais descobriram essa ação após uma denúncia anônima. A segunda vara criminal da comarca de Crato expediu o novo mandato de prisão definitiva para recapturar o homem e ele foi cumprido pela Delegacia de Polícia Civil do município de Crato, que recapturou esse homem novamente. Agora ele está preso, condenado após matar o próprio filho. Bianca, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Wesmênia. E o médico que gravou um vídeo ofendendo enfermeiros e técnicos de enfermagem foi demitido do hospital onde atendia na cidade de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza. No vídeo divulgado pelo médico em uma rede social, ele xinga e ameaça técnicos de enfermagem e enfermeiros. Vocês não são médicos, então para de se achar médico. Vocês são enfermeiras, são cuidadoras, técnicas, são fazedoras. O vídeo tem quase 2 minutos e chama a atenção pela conduta do profissional de saúde. Sabe nem fazer o papel de vocês, quer pegar um acesso certo. Então, para de encher o saco. O médico trabalhava há cerca de 3 meses no Hospital José Maria Filomeno Gomes, o Hospital Municipal de Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo a coordenação da unidade, ele já havia se desentendido com enfermeiros e técnicos de enfermagem e foi desligado da função após a direção ter tido acesso ao vídeo. Os vídeos, nós tomamos conhecimento aqui, a direção do hospital, neste último domingo, domingo de Páscoa. A gente tomou a decisão de desligar o médico, até mesmo para proteger a nossa categoria de enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem também se posicionou sobre esse caso. Através de nota, informou que adotará medidas administrativas e jurídicas cabíveis sobre as ofensas ditas contra os profissionais da unidade. A enfermagem tem uma grandeza por si só do trabalho que eles vêm realizando no país. Então, em solidariedade à enfermagem, tomamos a decisão de desligar ele, até por questões de segurança também, tanto da parte dele como de algum outro profissional que pudesse vir agredi-lo também. O médico Leanderson Andrade Arruda já foi preso por tentar fraudar o vestibular de medicina em Tocantins. De acordo com as investigações da Polícia Federal, ele faria parte de quê nesse esquema, hein, Marina? Olha, Bianca, era um grupo criminoso, especializado nesse tipo de ação, de fraudar vestibulares, e a função dele era chamada de pilotos, Eles eram contratados para fraudar esses vestibulares. Ele se fazia passar pelos estudantes na hora dessa prova, pelos candidatos. Isso aconteceu na Universidade Federal de Tocantins. Ele fraudou o vestibular de medicina lá, na época ele era estudante de medicina aqui da Universidade Federal do Ceará. Ele foi preso em novembro de 2010, no ano que esse crime aconteceu, que foi capturado pela Polícia Federal, e ele recebia até R$12 mil para agir dessa forma, para ir para as provas, se fazer passar pelos estudantes e realizar os vestibulares. Ele foi interrogado após a prisão e confessou realmente a participação nesse tipo de crime. E é o mesmo homem aí, como a gente viu agora há pouco, que fez esses vídeos ofendendo os colegas de trabalho. Já tinha essa postura, bem criminosa e suspeita. Volto com você. Obrigada, Marina, mais uma vez. O JC termina aqui, mas a semana está só começando. E amanhã, já na companhia do meu parceiro Alexandre Medeiros, a gente volta a se encontrar a partir das 7h15 da noite. Você fica agora com o Jornal da Record. Boa noite. Tchau, tchau.
d'Água do Benfica, um dos monumentos que fazem parte da paisagem de Fortaleza há mais de 100 anos e agora terão um papel cultural importante na cidade. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. Câmeras de segurança registraram o assalto a uma policial militar em Fortaleza. A agente estava de moto a caminho do trabalho. Os criminosos desceram do carro preto e tomaram objetos e a arma da vítima. Eles ainda tentaram roubar o veículo, mas não conseguiram e fugiram em seguida. A Secretaria da Segurança Pública está investigando o caso com a ajuda das imagens, mas nenhum dos suspeitos foi preso até agora. E a partir de hoje, todos os grupos prioritários serão vacinados contra a influenza no Ceará. Para saber quais são esses